rezar para o trabalho sair direitinho, né? Como a gente preparou. Pedindo a inspiração dos bons espíritos, a fim de que possamos transmitir tudo aquilo que nós estudamos para apresentar para vocês. Bem, então, como já conversamos da última vez, nós estamos fazendo um trabalho de divulgação da Boa Nova, que é esta obra aqui. Então, nós já apresentamos aqui eu queria falar na primeira vez sobre Jesus e a Boa Nova, né? E acabamos falando sobre a Boa Nova, a obra Boa Nova, do que se trata essa obra, né? Depois do capítulo 2, nós íamos falar sobre Jesus e o precursor. Já chegamos a dar essa palestra na nossa casa, né? E eu tentando falar sobre o precursor, quando nós vimos, falamos mais de Jesus e da Boa Nova, né? E agora, então, queremos falar sobre João Batista, que é chamado precursor porque ele veio já nas profecias, isso ficou bem claro, ele viria para anunciar a chegada do Messias, né? Que viria alguém para anunciar o Messias. E realmente, João Batista, ele era primo em segundo grau de Jesus, porque Maria de Nazaré e Isabel eram primas, né? E sendo que João Batista, uns 4 anos mais velho que Jesus, né? Veio antes, e nós não temos relatos na Bíblia, no Novo Testamento, sobre o que aconteceu com Jesus depois da apresentação dele no templo, né? Sobre a infância de João Batista, ou a adolescência, ou a juventude. Nós não temos esses relatos, né? E muitos relatos nós não temos sobre o que a gente chama assim dos bastidores do Evangelho de Jesus, dos Atos dos Apóstolos, tá? Nós não sabemos o que aconteceu. No entanto, com a mediunidade abençoada de Chico Xavier, com o trabalho dele em parceria com Emmanuel, e não só com Emmanuel, mas com uma pleiade de espíritos, né, responsáveis por trazer para nós, até hoje isso vem descendo, né, sobre a humanidade, as revelações, né, ensinamentos mais aprofundados, e nós temos na obra de Chico revelações sobre o Evangelho de Jesus, sobre os acontecimentos que nos fogem, desconhecidos da época em que Jesus esteve entre nós, tá? Então, nós queremos dizer também, né, que existe no Novo Testamento uma passagem, mais de uma vez Jesus se refere a Elias, ou falam de Elias para ele faz algum comentário, né? E existe uma passagem aqui no Novo Testamento em que Jesus fala sobre Elias, né? Isso está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 17, sobre Elias. E os discípulos o interrogaram: por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: de certo, Elias vem e restabelecerá tudo. Mas eu vos digo, Elias já veio, e em vez de reconhecê-lo, fizeram com ele tudo o que quiseram. O Filho do Homem também vai sofrer da parte deles. Então, os discípulos reconheceram, compreenderam que Jesus lhes falava de João o Batista. Então, no meu entendimento, numa interpretação minha e muito pessoal, tá? Que eu ainda não vi uma interpretação parecida com essa por parte de nenhum outro, eu não me digo estudiosa do Espiritismo, todos nós estudamos, né? Eu não estou ao ponto de me considerar uma estudiosa do Espiritismo, a gente estuda, com todos nós, né? Mas das pessoas que a gente conhece, não vi ninguém com opinião igual à minha.
que é que, no meu entendimento, né, João Batista é Elias, isso nós sabemos, né? João Batista é Elias reencarnado e a gente depreende isso tranquilamente as palavras de Jesus, né? Compreenderam, Jesus estava falando de Elias naquele momento, quer dizer, eles compreenderam que falava de João Batista, na verdade, né? Quando falava de Elias. Elias já veio, ele há de restabelecer todas as coisas. Quando ele diz isso, na minha interpretação, eu cheguei à conclusão de que ele seria Kardec, porque ele viria restabelecer todas as coisas. Porque João Batista, quando voltou, restabeleceu todas as coisas? Não. Quem restabeleceu todas as coisas, vamos dizer, como foi prometido por Jesus, que seria feito no Espiritismo, né? Mas ele falou que Elias voltaria e restabeleceria todas as coisas. No meu entendimento, é um entendimento bem pessoal e posso estar enganada, né? E cheguei a esta conclusão. Então, aí nós temos a história aqui sobre Jesus e o precursor, né? Então, João Batista, nós temos aqui uma passagem em que Maria de Nazaré e Isabel estavam conversando sobre seus filhos, né? Isabel foi visitar Maria, e elas passaram um dia juntas, enquanto José trabalhava na sua oficina, na sua carpintaria, as duas conversavam. E conversa de mãe, né? Depois de falarem de assuntos outros, elas começaram a falar de seus filhos. E daí, Isabel começou a dizer assim: o temperamento de João é muito diferente. Ele é um menino que gosta de ficar sozinho. Às vezes eu o procuro, ele não está pela casa, quando eu vou ver ele está caminhando pelas estradas quentes, imagina, aquela região meio árida, né? Ardentes, adustas, sozinho, meditando, com o senho franzido, com profundos pensamentos, né? E daí, Maria de Nazaré começa também a falar de Jesus, dizer: pois é, eu também acho que nossos filhos têm alguma coisa, que eles vão trazer alguma coisa boa para o mundo, porque o meu filho também, ele costuma encontrá-lo, às vezes, conversando com as lavadeiras, com os viajantes, com os pescadores. E há pouco tempo nós estivemos no templo, e para apresentá-lo no templo, e tu tinha que ver como ele respondeu as questões que os sacerdotes do templo fizeram para ele, as respostas que ele deu. Foi tão impressionante que um dos sacerdotes me procurou para dizer: olha, esse teu filho pode ser a perdição de muitos grandes em Israel. Então tu toma cuidado com ele. Eu fiquei muito preocupada. E eles fizeram inclusive ofertas para cuidarem da educação de Jesus. E eu estou muito preocupada com o futuro dele, porque ele é um menino assim, né? Eu acho que a educação dele deixa a desejar. Então eu estou pensando em ir ao templo para conversar com o sacerdote Eleazar e pedir a ele que tome conta de Jesus e da sua educação, né? E assim continuaram na conversa, né? E daí ela disse assim: eu estava tão preocupada com isso que tive uma conversa então com José, explicando para ele: olha, nós temos que fazer alguma coisa para proteger o nosso filho e garantir o seu futuro. Então, vamos voltar lá para conversar com Eleazar. Depois que eu tive essa conversa com José, no outro dia de manhã, Jesus me procurou e disse assim: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a pergunta dele, eu respondi: tenho cuidado de ti, meu filho. Tenho cuidado no sentido, tenho preocupação contigo, tá? E ele respondeu: mãe, toda a preparação é útil. Ela disse assim: tenho cuidado de ti, reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. E ele respondeu: mãe, reconheço
que toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa. E eu escolherei, desse modo, a melhor escola. E ela ficou surpreendida com isso. E ela falou que no dia seguinte, ele procurou José e pediu autorização para começar a trabalhar com ele na marcenaria. Como quem deseja transmitir para a gente que a melhor escola é o lar. Porque o trabalho, a marcenaria era junto do lar. O lar e o trabalho. Né? E essas, então, foram as conversas. Isabel falou algumas outras coisas sobre João Batista, sobre Batista, ou melhor, sobre João. Depois ele passou a ser conhecido como Batista, depois começou a sua pregação, né? Mas é muito interessante, nós que somos espíritas, nós observarmos as semelhanças que existem entre estas personagens que nós estamos conversando aqui, mas entre várias personagens da história e da história do Espiritismo também. E nesse caso, dessas personagens do Evangelho, da Bíblia. A gente vê a semelhança de comportamento e de temperamento de Elias e de João Batista. Né? Elias, assim como João Batista, ele era um profeta, conhecido como profeta, que vivia no deserto, se alimentava frugalmente, vivia de mel e gafanhotos, né? Se vestia com pelos de cordeiros, com um cinto de couro que amarrava a pele de cordeiro, né? E da mesma forma, eu estava falando de Elias, João Batista se vestia assim, né? E Elias também, ele era conhecido por ser um tipo de um ermitão, uma pessoa que vivia afastada da sociedade, que vivia também pelos desertos, pelas paisagens rudes da época, né? E eles também tinham outra coisa que é a preocupação com a verdade. Então a gente pode dizer que tanto Elias como João Batista tinham preocupação com a verdade. João Batista era muito rude, né? Muito direto, não enfeitava o que ia dizer, conversava muito diretamente. E isso era de maneira até chocante, nós podemos dizer. E quando a gente vai ver sobre a história de Elias, a gente vê que Elias também era assim. Então, os dois eram profetas que viviam afastados da sociedade, que viviam, tinham uma vida, uma alimentação frugal, uma vida muito simples, né? E que queriam chamar a atenção do povo para o Deus único e para o cumprimento das leis de Deus. Né? Preocupação deles. Então, e outra coisa que a gente pode observar, que parece que relaciona os dois, é que Elias fez um desafio a um rei da época, né? Porque este rei tinha casado com uma sacerdotisa, o reino, vamos dizer assim, tinha sido dividido, o reino do rei Salomão, né, em Israel e Judá. Tinha se tornado 2 reinos. Né? E o rei que ficou tomando conta, vamos dizer assim, né, o rei de Israel casou com uma mulher que era uma sacerdotisa de um outro culto, de um outro povo, e eles cultuavam Baal. Baal, que era um rei que exigia sacrifícios de todo tipo, sacrifícios humanos, inclusive, então ele trouxe para dentro da própria casa dele, esse rei que casou com essa sacerdotisa e que era judeu, né, trouxe para dentro da casa dele símbolos, estátuas, montou um altar para esses outros deuses que a mulher dele cultuava. Né? E Elias não aceitava isso de jeito nenhum. Ele dizia, olha, tu não pode fazer isso. Né? E se tu continuar nesse teu procedimento, agindo assim,
né, trazendo falsos deuses para dentro da tua casa, ensinando o povo que pode cultuar outros deuses que não Javé, né? Vocês vão ter muitos anos de seca e de miséria e vai se abater muito sofrimento sobre vocês. Ele não foi escutado, se retirou por alguns anos, até que Deus convocou-o novamente a voltar para lá, né? Para o reino de Israel, conversar com esse rei. E lá então ele fez um desafio. Ele desafiou essa sacerdotisa, que era a esposa do rei, e mais 450 sacerdotes que ela trouxe para o reino, né, quando veio para Israel, sacerdotes caanitas e mais 400 outros sacerdotes, eu não me lembro qual era o Deus que eles cultuavam, desafiou todos eles, assim, já que esse Deus deles, Baal, era o rei do trovão, dos raios, dos fogos e da chuva, que ele tinha que acender uma fogueira. Ele teria que acender uma fogueira, o Deus deles teria que acender a fogueira sem que eles acendessem. Então eles construíram uma fogueira imensa e esses sacerdotes começaram a orar, começaram a fazer preces para acender. Passaram o dia inteiro orando e não conseguiram. E daí então ele chegou, fez uma prece em nome de Javé, né? Elias, e a fogueira se acendeu. Com isso, então, ele se aproveitou e mandou matar todos os 400 sacerdotes de Baal, 450 sacerdotes, mais outros 400 sacerdotes de um outro deus lá que eles cultuavam, foram decapitados, né, todos eles. Aí a gente vê também que João Batista, por sua vez, também é decapitado. Né? Outra coisa é que essa Jazebel, que era a mulher desse rei, tinha horror dele, queria a cabeça dele. E o problema dele foi em relação a Jazebel. Engraçado. E no caso de João Batista foi uma outra pessoa, uma outra mulher, que também queria a cabeça dele, que conseguiu, né? E como que uma vingança do que ele tinha feito no passado. Tá? Uma raiva, vamos dizer assim, do que tinha acontecido no passado. Por que eu estou contando tudo isso? Para a gente ver a semelhança entre os casos, entre a existência desses dois, que nós sabemos, o que o próprio Cristo revelou, Jesus revelou, que eles eram a mesma pessoa, o mesmo espírito. Não a mesma pessoa, mas o mesmo espírito. Tá? Então, dando continuidade à nossa história, porque eu vou ter que ler uma parte dela para vocês, né? Quando as duas terminaram a conversa sobre seus filhos, foram procurá-los, não os encontravam, e onde é que eles estavam? Aí nós vamos ter a descrição de Humberto de Campos, que é maravilhosa, como eu já disse para vocês, não podia ser outro escritor a nos relatar, a nos contar os acontecimentos e nos descrever as paisagens daquela época. Vocês vão ver a beleza da descrição de Humberto de Campos nessa passagem. Então, Humberto de Campos diz assim: Nazaré, com a sua paisagem das mais belas de toda a Galileia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas e lojas singulares, se agrupam numa ampla concavidade em cima das montanhas, ao norte do Esdrelon. Então, a gente imagina uma montanha com uma concavidade em cima. Né? Então, quem subisse a cidade aqui no meio, subisse a montanha um pouco mais, né, ia ver uma paisagem que abrangia toda uma região imensa. Então, ali, em Nazaré, eles tinham um horizonte muito restrito. Mas subindo um pouco mais, o horizonte se abria imensamente. Né? Então, essa é a descrição que Humberto de Campos nos traz. Seus horizontes são estreitos, os horizontes de Nazaré, e sem interesse. Contudo, os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinolas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado as mais formosas perspectivas,
O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso, numa dilatação infinita, uma visão ampla de tudo. Maria e Isabel, então, avistaram seus filhos lá em cima. De longe, afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas. Seu pequeno indicador de Jesus, mostrava a João a paisagem que se multiplicava, as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Ante seus olhos surgiram as montanhas da Samaria, o cume de Magedo, as eminências de Gilboé, a figura esbelta do Tabor, na qual mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração de Jesus. O vale do rio sagrado do cristianismo, os cumes de Safed, o golfo de Halfa, o elevado cenário do Tereu, num soberbo conjunto de montes e vales ao lado das águas cristalinas. Aí ele começa a divagar, Humberto de Campos, dizendo assim: quem poderia saber qual a conversa solitária que estava acontecendo entre eles naquele momento? A gente se pergunta, né? Eu queria estar lá, ser uma mosquinha para poder ver, assistir essa cena, e um dia nós poderemos assistir essa cena, né? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Jesus personificando o amor e ele, João Batista, a personificação da verdade. E aquela foi a primeira conversa entre a verdade e o amor. Tá? Para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, ao partir, quando João e sua mãe iam embora, Isabel se virou para Jesus e perguntou assim: tu não queres vir conosco? Perguntou para Jesus. Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. E foi o que aconteceu. Então nós sabemos, é muito interessante, depois, o que Humberto de Campos nos narra. Nós sabemos então que João Batista estava preso, tá? E amando de Herodes, e que numa festa que teve na casa de Herodes, a filha da mulher dele, que não era filha dele, mas ela teve outro marido antes, né? Que aliás era irmão de Herodes, ele tomou para a mulher, né? Tomou para ele a mulher do seu irmão, e João Batista condenava demais que ele não podia fazer isso, né? E isso fez com que ela, Salomé, tivesse muita raiva de João Batista. Então ela aproveitou, a filha dela foi dançar, era uma moça jovem, né? Dançou diante dele e ele gostou da dança e prometeu, disse para ela: tu pode me pedir qualquer coisa que eu vou te dar por causa dessa dança tão linda. E ela, a pedido da mãe, disse: eu quero a cabeça do Batista. E ele, diante de todos, ficou envergonhado. Como é que ia negar se ele tinha dado a palavra dele, né? Ele tinha muito medo do Batista, por isso ele já não tinha matado ele antes, ele estava preso só, mas não tinha matado João Batista. Mas, diante da palavra dada, ele mandou trazer a cabeça e foi o que fizeram. Em seguida, trouxeram a cabeça do Batista numa bandeja, né? Então, os resgates, né? Nós ceifamos, cortamos muitas cabeças e acabou acontecendo o mesmo com João Batista. Bem, aí, transcorridos alguns anos, então, né, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. E então Humberto de Campos nos diz: João de fato partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista.
Então, o trabalho do Cristo do mundo é um trabalho de conquista da humanidade. Na verdade, todos nós pertencemos ao Cristo. Porque se nós formos ler em A Caminho da Luz, né? Deus entregou nossos espíritos aos cuidados de Jesus, né? E ele é que cuida, então, da nossa evolução, da humanidade terrena. Né? É como se, vamos dizer, pertencêssemos a ele. Ele é o nosso pastor, né? Ele nos conduz. Então, João, de fato, partiu do primeiro, né? Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho a verdade, ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinamentos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Esse quando é interessante, o Elias é o padroeiro das carmelitas, né? Porque essa cena da fogueira aconteceu no Monte Carmel, né? E elas têm ele por padroeiro, né? Então, Salomé, ele representa um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo, João Batista. Salomé representa a futilidade do mundo, né? É interessante que eu já vi uma vez um estudo de quem não é religioso, né? Uma visão, vamos dizer assim, temporal das coisas, né? Dizendo que, na verdade, Salomé era uma criança quando dançou na frente de Herodes, e foi Santo Agostinho quem inventou essa história de que ela era uma moça sensual e sedutora e coisa e tal, né? Mas quando tu vai ler ali, tu vê que não descrevem como uma criança, dizem que é uma moça, né? E tudo vai sendo relativizado, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Bem, o mestre dos mestres quis colocar, né, ele como símbolo da verdade, um dos mais belos símbolos do cristianismo, Salomé com a futilidade, Herodes e sua mulher representam o convencionalismo político e os interesses particulares. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. Então, a verdade nos trabalha, como se fôssemos um bloco de pedra, para que depois, né, o amor surja em sua pureza divina e trabalhe essa imagem e nos trabalhe os nossos espíritos. Então, acho que antes de conquistarmos o amor, temos que conquistar a verdade. É claro que nada acontece assim em blocos, né? Um pouco de um, um pouco de outro. Mas é mais fácil, talvez, né, conquistarmos esse dom, essa qualidade, é outra palavra que me falta aqui, né? Antes do amor. Então, João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. Ele é o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, então a verdade, né? Ela é a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. Porque antes da gente aprender a amar, a gente vai ter que se disciplinar. Aprender a se disciplinar, né? Para conquistar todos os outros dons. E daí diz assim, exprimindo a
austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Então, essa é uma tese que eu apresentei para vocês, muito brevemente, porque teria outros argumentos a apresentar, né? De que para mim, ele também disse, né? Elias viria, né? Mas, na verdade, ele já veio. Mas é certo, Elias virá restabelecer todas as coisas. E esse restabelecer todas as coisas, João Batista não fez. Então, eu tenho para mim que Elias viria. E o que a gente pode dizer? O trabalho de Allan Kardec, né? É uma tese que nem é importante, né? Mas que nós, como espíritas e, antes de tudo, como cristãos, né? Nós pensamos nessa possibilidade. Então, agradeço a atenção de vocês. Vamos fazer a nossa prece. Então, queridos irmãos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, sabendo que enquanto aqui estamos, a corrente espiritual desta casa trabalha cada um de nós. Nós passamos por um estudo detalhado quando aqui chegamos, e os bons espíritos diagnosticam em nós as nossas necessidades, o que estamos precisando cada um. Enquanto assistimos, além deles nos proporcionarem as imagens mentais e que possamos extrair da lição aquilo de que cada um necessita de maneira bem individual, nós também recebemos assistência para o nosso equilíbrio físico, emocional, perispiritual e espiritual. Temos certeza que todos aqui se beneficiaram destas bênçãos e que levarão consigo para os seus lares tudo que aqui receberam. E que vigilantes, em estado de prece e vigilância, poderíamos usufruir destas bênçãos pelo máximo de tempo possível. Em nome de Deus, nosso Pai, agradecendo a todos que auxiliaram para que os trabalhos desta noite acontecessem nesta casa, encarnados e desencarnados, nós damos por encerrado o trabalho de palestras da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, muito obrigada, gente. Eu não faz bem essa coisa na frente da gente. Não dá certo bem câmeras fotográficas ou filmadoras. Boa noite, então, pessoal. Gratidão imensa a nossa amiga expositora Ângela. Gratidão a todos vocês. O passe de uma forma plena já foi ministrado, mas se alguém sentir a necessidade ainda de um passe individualizado, por favor, se coloque aqui nas primeiras fileiras, que a gente vai dar continuidade ao passe fluidificado. Gratidão a todos e uma boa noite. Boa noite.